Pastor, o que é fé? Hoje nós estamos vivendo uma época de uma fé compartimentada. Uma fé que dura durante o culto. Uma fé que dura no domingo à noite. E o que realmente significa viver pela fé? Quão suficiente é a fé? Muitas vezes vamos orar e vamos receber. E outros vão orar e Deus vai agir de forma diferente. E aí então a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar um pouco, ele começa a descer, naufragar. E isso acontece muito na nossa vida. Por quê? Porque são momentos em que as nossas emoções elas começam a se sobressair sobre a nossa fé. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema interessantíssimo: o que significa viver pela fé? O que é fé? O que significa viver pela fé? O que dizer daqueles que dizem viver pela fé, não trabalham, mas cobram cachês altíssimos para pregar e para cantar? O que dizer da fé compartimentada, aquela fé que só dura no domingo à noite, dentro do templo? O que dizer da fé para ser curado? O que dizer da fé para ser salvo? O que dizer sobre o dom da fé? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é teólogo, é pastor na Igreja Deus Vivo, Templo Central, é mestre em liderança pastoral, diretor da Faculdade Teológica Cetro, autor do livro Revolução no Discipulado, um livro que tem causado uma verdadeira revolução no discipulado. É uma potência potencializada, pastor Lúcio Santos. Seja bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. A paz, Dantas, a paz, queridos amigos, vocês que nos acompanham. É uma alegria poder estar com você aqui nesse dia e juntos compartilharmos aí desse tema tão importante. E o que já me chamou a atenção foi o tema De Cristão para Cristão. Eu acho que isso é o que nós estamos sentindo muita falta nos dias de hoje. De cristão para cristão no trânsito, de cristão para cristão nos departamentos públicos, de cristão para cristão nas próprias comunidades locais. Eu acho que é algo que nós estamos precisando realmente. E muito mais ainda de um bate-papo gostoso como esse, que é de cristão para cristão. Eu acho que é algo que edifica muito e eu estou me sentindo muito feliz e muito tranquilo também para a gente ter essa conversa maravilhosa hoje, Dantas. Pastor Lúcio, o prazer é todo nosso. Muito obrigado. Pastor, o que é fé? Eu gosto muito do texto bíblico de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Essa noção de firme fundamento, ela nos remete a uma construção de uma casa que ela tem as suas fundações, as suas bases, e quando você olha para ela, você vê ela muito bem estruturada, mas você não consegue enxergar a parte de baixo. É algo invisível, mas você percebe que ali existe algo que está estruturando ela, é algo que está dando base para ela, é algo que ela está sobre aquilo bem fundamentado. E esse firme fundamento também nos dá essa conotação de sustentação, de confiança. Então fé é basicamente isso, você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas você sabe que é algo que está te sustentando. É uma vida sustentada pela fé, é uma edificação, um casamento que ele está sustentado pela fé em Cristo, pela fé no Senhor, uma vida toda construída com uma base muito sólida. Eu creio que isso é fé. Pastor, hoje nós estamos vivendo uma época de uma fé compartimentada. Sim. Uma fé que dura durante o culto. Uma fé que dura no domingo à noite.
mas não é uma fé que afeta minha forma de falar na segunda-feira. Não é uma fé que me afeta entre os domingos. Não é uma fé integral. É possível falar em fé compartimentada sob o ponto de vista cristão? O que seria uma fé integral? E o que seria uma fé compartimentada? A palavra compartimentada significa uma fé dividida, uma fé fatiada. Como você bem disse, uma fé em que eu estou dentro do templo e ela muitas vezes ela é demonstrada de uma forma muito positiva, muito avançada. Mas quando eu saio dali, no dia a dia, eu tenho dificuldades em ter essa fé presente na minha vida. E isso é algo que tem acontecido muito no meio cristão. É uma fé realmente ali no templo, localizada, mas no dia seguinte, na prática, no dia a dia, na vida, isso tem nos faltado. Agora, uma fé integral é uma fé absoluta, uma fé completa. É uma fé que ela não é alterada, ela é uma fé inalterada, ou seja, ela é uma fé no templo, mas ela também é uma fé na segunda-feira, é uma fé no local onde eu trabalho, é uma fé na minha vida pessoal, por onde eu passo, ela é evidente, as pessoas elas conseguem identificar essa fé na minha vida de uma forma muito simples, muito clara. E hoje nós temos vivido realmente esse momento de fé cristã compartimentada. Eu acho que também aqui tem muito a ver um pouco com a questão da maturidade espiritual. Nós precisamos trabalhar muito isso nas nossas comunidades locais. E você no começo você falou um pouco sobre a questão do discipulado, da revolução no discipulado. E o discipulado de Jesus, ele promove isso. Ele faz esse desenvolvimento da fé. Ele tira essa fé compartimentada e ela abrange, ela fica mais aparente na nossa vida em todas as áreas. Então, infelizmente, nós vivenciamos isso nos dias de hoje, essa fé compartimentada, e realmente ela é um desafio para todos nós na comunidade local. Como trabalharmos isso? Como desenvolvermos isso? Eu creio que a questão do discipulado, ele nos ajuda muito isso, mas nós precisamos realmente sair dessa fé compartimentada para atingirmos esse nível de fé integral em todas as áreas da nossa vida. Pastor Dantas. Excelente. Pastor Lúcio, muitos usam a expressão viver pela fé, eu vivo pela fé, como que não exercendo uma atividade remunerada, mas cantam ou pregam e cobram cachês exorbitantes para cantar e para pregar, mas dizem que vivem pela fé. Como o senhor avalia essa situação? Eu creio que a gente precisa resgatar o que realmente significa viver pela fé. Então são duas perguntas. Primeiro, como o senhor avalia essa situação desses altos cachês que são cobrados por aqueles que mercantilizam a fé? E o que realmente significa viver pela fé? Exatamente, a gente precisa separar essas duas coisas. Eu não sou contra, e eu acho absolutamente, até de uma forma honrosa, quando você convida alguém para ministrar na igreja, quando você traz um cantor gospel, alguém de expressão, você custear todas as despesas dessa pessoa, você ofertar na vida dele. Não acho isso nada anormal, eu acho que isso é tranquilo e a gente deve fazer isso. Mas existe hoje um exagero muito grande. E aquilo que você falou é interessante porque muitas vezes existe um diálogo, uma fala, viver pela fé. Mas no fundo existe essa questão da mercantilização. Mercantilização que significa interesse, cobiça, ambição. Então já sai de uma questão normal para algo anormal. Então, por exemplo, o que seria uma oferta honrosa já passa a ser algo ambicioso. Então, eu tomo muito cuidado com essas questões, né? A gente recebe muitas pessoas na igreja, pessoas de fora, pessoas que vêm, mas nós temos uma certa coerência.
né? Nós já deixamos, inclusive, até de fazer algumas agendas, por conta realmente de cachês exorbitantes, que a gente analisa e vê que realmente são coisas fora do normal. Acho que nós precisamos trabalhar dentro de uma realidade. E hoje existe muita questão dessa mercantilização, dessa ambição. E aí já não é mais viver pela fé, mas aí já é explorar um pouco. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E nós precisamos também ter essa fé, o quê? Essa fé inteligente. Quando você falou para mim assim, avalie essa situação para mim, nós precisamos ter uma fé inteligente, né? E essa expressão, viver pela fé, muitas vezes ela acaba mascarando uma outra situação. Quando você acha que realmente é viver pela fé, mas por trás disso existe uma mercantilização. Então, o discurso é esse, mas a prática ela é diferenciada, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus, ele trabalhou de uma forma muito veemente contra essa questão da mercantilização. Quando você vai pegar aquela passagem que Jesus chega no templo, e ali eles estavam vendendo pombinhas, ovelhinhas, né, para os sacrifícios. Então, Jesus ele chega ali, ele vira a mesa, né? Eu acho que esse virar a mesa, entre aspas aqui, é algo que nós precisamos realmente colocar em prática no meio evangélico, sabe? Nós virarmos a mesa, trazermos realmente a realidade daquilo que está acontecendo, porque existe realmente um abuso muito grande com relação a essas questões que você acaba de abordar aqui, Data. Entendi. Pastor, ainda nesse assunto, deixa eu tentar esmiuçar mais um pouquinho. Se estou entendendo bem, a postura mais coerente seria o princípio da honra, não é? Então nós convidamos alguém que tem desempenhado um trabalho, alguém que tem servido ao reino, ou através do louvor, ou através da ministração da palavra, e aí é até uma questão de honra e coerência a igreja que convidou abençoar o cantor, ou abençoar o pregador. A minha pergunta é, mas e quando o pregador ou o cantor diz, tudo bem, eu vou, mas eu cobro tanto? Qual é a sua opinião acerca disso? Então, existe uma coisa muito interessante nisso, e uma vez eu conversei até com uma pessoa desse meio que até coloca um valor, estipula um valor. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, pastor, eu passei a colocar um valor porque eu recebi alguns convites e atendi alguns convites de alguns lugares e algumas igrejas. E quando eu cheguei lá, a oferta foi menor do que o meu investimento para chegar até lá. Então, quando a gente fala honrar, é você cobrir todas as despesas de quem veio te atender, correto? E honrá-lo com uma oferta de amor, uma oferta honrosa. Então, pegando essa fala dessa pessoa, na verdade, que já passou por isso e tudo, então, ele me disse isso, olha, eu passei a colocar um valor, estipular um valor, para que eu não possa ter prejuízos. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Você não vai trazer uma pessoa e você vai dar um valor para ela, honrar ela com um valor que seja menos do que ela vai gastar para te atender. Então precisa ser uma coisa muito bem elaborada. Eu acho que a gente precisa pensar tudo isso, mas também a pessoa que está do outro lado, ela não pode extrapolar no valor pedido, porque daí já vira um mercantilismo, não é verdade? Então a pessoa já deixa de te atender por uma questão às vezes até ministerial, mas já é uma questão de ambição, de cobiça, de querer se aproveitar um pouco dessa situação. Então é uma linha um pouco tênue, quando a gente olha pela visão de quem está indo te atender e também pela visão daquele que está te honrando. Então precisa, eu acho que o correto aqui, Dantas, é a gente ter um equilíbrio. Acho que isso aqui é fundamental, você analisar aquele que está vindo, mas também analisar aquilo que você está oferecendo e está honrando ele também, para que não saia de um padrão. Eu acho que é algo que fique bom para ambas as partes, não é verdade? Excelente, pastor. Excelente.
Fé para a cura. O senhor acha que a fé para a cura, e certamente tem muita gente que está nos ouvindo agora, provavelmente estão enfermos, sim, conhece alguém que está enfermo, tem algum familiar que está enfermo. A fé para a cura é um dom de Deus? É um desempenho humano? E se é um desempenho humano, como eu faço para ter essa fé? Maravilha. Eu penso que seja realmente um desempenho humano. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu pego esse ouvir e ouvir, eu acrescento um pouquinho mais, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Então eu penso que seja um trabalhar a fé. Logo, me remete a um atleta, alguém que se esforça para cada dia mais alcançar níveis maiores de desempenho. Você pega, por exemplo, um atleta olímpico, quando ele consegue baixar um pouquinho no tempo dele lá, 1 segundo e meio, ele alcança níveis maiores. E eu queria aplicar isso aqui na fé. Quando nós ouvimos e ouvimos e ouvimos e buscamos, nós conseguimos então desempenhar a nossa fé, desenvolvê-la, trabalhar nesse crescimento da fé. É claro que nós não podemos também associar a cura e de repente dizer ele teve pouca fé, por isso que ele não foi curado. Tudo isso também ele está debaixo de um propósito de Deus, não é verdade? Mas nós podemos desenvolver a nossa fé. Como desenvolver a nossa fé? Intimidade com o Senhor, leitura da palavra, como diz o texto bíblico, ouvir e ouvir a palavra de Deus, frequentando os templos, relacionando com pessoas que têm muitas vezes até uma fé maior que a nossa, né? Então tudo isso ajuda, vai nos desenvolvendo. Então eu penso que seria realmente um desempenho humano e buscando cada dia mais, trabalhando, exercitando a fé. Quando eu falo nisso, eu penso nos discípulos que andavam com Jesus. Quando Jesus os escolheu, Dantas, os discípulos eram pessoas comuns, pessoas que trabalhavam ali na coletoria de impostos, pessoas, os pescadores. E eu penso que naquele início eles tinham um nível de fé. Mas com o trabalhar, andando com Cristo, as ministrações de Jesus, aquilo que Jesus ia praticando, treinamento que ele ia dando, por onde ele ia passando, aquilo foi aumentando cada dia mais a fé dos discípulos. Então eu penso que realmente essa fé, ela pode ser trabalhada e eu classifico isso realmente como um desempenho humano. Pastor, existem testemunhos maravilhosos de pessoas que foram curadas por meio da fé. Curadas. Mas existem histórias igualmente verdadeiras de pessoas que também são pessoas de fé, também oraram, também buscaram a Deus, jejuaram, crentes sinceros, fiéis a Deus, todavia não receberam o milagre que estavam esperando ou que pediram. Pode ser que alguém que esteja ouvindo o Senhor agora orou, tem fé, é um homem de fé, mas não foi curado ainda. Que palavra o Senhor tem para dar para essa pessoa, pastor? Logo me vem realmente Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo está debaixo de um propósito de Deus. Eu só compartilhar com você aqui agora, e talvez isso encaixe para quem esteja nos ouvindo. Eu fui fazer um funeral de uma pessoa muito jovem, ele tinha 32 anos, e foi assim algo muito fulminante de uma hora para outra. E há uma semana atrás eu tinha ido lá, feito uma visita na residência dele, orado junto com a mãe, com a família, e todos cheios de fé. Receberam-nos como um casal pastoral, oramos juntos, todos animados, participantes na igreja. Mas de repente, ele teve uma situação e ele veio a falecer. Me chamaram para o funeral. E eu fui fazer o funeral.
uma pessoa muito jovem, então você imagina, isso não foi na época da pandemia, estava lotado. E eu cheguei na capela para fazer o funeral, quase não consegui entrar de tanta pessoa que tinha. Quando eu entrei, Dantas, a mãe dele gritou de lá para mim na porta: que bom que o senhor chegou. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. E aquilo, as pessoas deixaram de olhar por defunto e olharam para mim. Todo olhar se voltou para mim. E aí então, eu parei e fiquei ali, até porque tinha muita gente. E de lá ela perguntou: responde para mim, pastor, por que que Deus permitiu que eu perdesse o meu filho assim, tão jovem e dessa forma? Então a nossa resposta realmente é essa: que o Senhor, ele tem o governo, a soberania nas mãos dele. E que muitas vezes vamos orar, orar, orar e vamos receber. E outros vão orar, vão orar, vão orar. E Deus vai agir de forma diferente. Então, tudo está debaixo desse propósito de Deus. E muitas vezes a gente vai tentar achar a resposta para isso e a gente não vai encontrar. E naquele momento eu fui tão abençoado por Deus, porque a hora que eu fui responder para ela, ela caiu. Ela desmaiou. Ela estava assim tão emocionada e carregada de remédios por conta da situação. E aí então ela caiu. Quando ela perguntou, que eu fui falar, ela caiu. Seguraram ela. Depois lá fora eu tive um momento com ela e eu pude conversar e falar isso com ela. Então, num momento como esse, eu creio que é uma pergunta muito pertinente. Pessoas que estão perdendo pais. Eu fiz um funeral semana passada, na sexta-feira do pai, na terça-feira da mãe. Então, temos encontrado realmente famílias, muito sofrimento, muita dor. Mas a resposta sempre é essa, pastor Dantas: tudo está debaixo de um propósito do Senhor. Excelente, pastor. Eu costumo dizer que muitas vezes Deus intervém com um milagre, por meio da nossa fé, e muitas vezes Deus intervém com graça para que a gente possa prosseguir, mesmo sem o milagre, por meio da nossa fé. Exatamente. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Na verdade, que Deus vai responder para ele: a minha graça te basta. Sensações, emoções, sentimentos. Qual a relação das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas sensações com a minha fé? A minha fé, ou a fé, ela precisa necessariamente vir acompanhada de emoções, sentimentos e sensações? Pastor Dantas, nós precisamos separar aqui duas coisas: emoções e fé. O ser humano, ele é carregado de emoções. Nós temos medo, nós temos muitas emoções. Nós choramos, nós sorrimos. Dentro de um culto só, nós sorrimos, nós choramos. Então, tudo isso é emoção. E o ser humano, no seu estado natural, é claro, ele passa por isso. Tá? Então, a emoção, ela não pode gerar fé. Ela é incapaz de gerar fé, a emoção. Só a emoção não gera fé. Mas a fé, ela é capaz de gerar emoção. Uma pessoa cheia de fé, ela tem as suas emoções, ela se derrama, ela glorifica a Deus, ela está ali. Mas uma pessoa somente na emoção, a fé dela não é acrescentada. Tanto é que nós falamos aqui agora há pouco, numa das perguntas, dessa questão da fé compartimentada. Então, nós podemos dizer que muitas vezes aquele estar no templo é uma emoção, mas não gerou uma fé verdadeira. Então ali dentro ela se emocionou, ela sentiu, ela chorou, mas quando chegou lá fora, ela não conseguiu colocar aquela emoção, ela não gerou fé, aquela emoção ela não gerou fé. Né? Então
o ser humano, ele é carregado de emoções realmente, mas que não gera fé. Mas a fé, ela gera emoção. Então são coisas distintas, né? E que nós precisamos trabalhar muito bem isso. Pastor, qual é a diferença, se é que existe, entre o dom da fé e a fé para a salvação? Eu penso que a fé, ela é um caminho para a salvação. Quando eu coloco a fé de um lado e a salvação de outro, eu creio que a fé, ela é um caminho para a salvação. Nós temos uma resposta para isso muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, quando é dito assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, essa fé, ela é um caminho para conduzir à salvação. Eu penso que é isso, pastor. Muito bom. Pastor Lúcio, existe uma passagem na Bíblia muito interessante, que narra um dos milagres de Jesus. Jesus vai curar um menino e ele pergunta ao pai do menino: você crê? Em outras palavras, você tem fé que eu posso fazer isso? Ele responde para Jesus: eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Há um paradoxo ali, uma resposta meio paradoxal, porque ele diz: eu creio, mas ao mesmo tempo ele reconhece que, mesmo em meio à experiência dele de fé, as circunstâncias falavam tão alto para ele que, em alguns aspectos, sobressaía a fé, em alguns aspectos, talvez, o medo ou a incredulidade. Como que se dá esse processo? Porque talvez essa seja a experiência de muitos de nós, pastor. Sim. Diante de situações difíceis. Nós cremos, sim, cremos, mas ao mesmo tempo, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Como que se dá esse processo? Exatamente, é espetacular isso que você colocou aqui agora. E quando eu penso nisso, você falando, já me remeteu a uma outra passagem que vai nos ajudar bastante, que é aquela passagem de Pedro, quando eles estão ali no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E naquela hora, os discípulos, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Então, nesse momento, as emoções tomaram conta dos discípulos no barco. Então, foi um momento em que as emoções prevaleceram. Aí então, Jesus vai dizer: não temas, não tenha medo, sou eu. Pedro então vai dizer assim: se és tu, faça-me ir contigo. E ele diz: então vem. Nessa hora, Jesus desafia Pedro a sair do campo das emoções e ingressar no caminho da fé. Olha que coisa linda isso aqui. Então ele está dizendo: Pedro, todos vocês estão no campo das emoções. Mas se você quiser saber realmente se sou eu, você vai precisar dar um passo de fé. Pedro então se levanta do barco e começa a andar. E a Bíblia vai narrar que ele anda um pouco e daqui a pouco ele começa a afundar. Isso aqui é muito interessante nessa pergunta, porque vai dizer aqui, ele nos mostra emoção e fé. Emoção e fé. Naquela hora, Pedro, ele, movido também pela sua emoção, ele desvia um pouco do olhar de Jesus e ele olha para as ondas, para o mar agitado. E aí então a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar um pouco, ele começa a descer, naufragar. E isso acontece muito na nossa vida. Por quê? Porque são momentos em que as nossas emoções elas começam a se sobressair sobre a nossa fé. E não é que Pedro não tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não tinha andado um pouco sobre as águas, ele tinha. Mas são momentos, são circunstâncias que muitas vezes a gente passa, situações adversas, e que às vezes aquilo toma conta do nosso coração e quando a gente vê, a gente começa a afundar. Mas o mais bonito disso é que Jesus então pega e socorre ele, né? Então isso aqui é maravilhoso, é quando Jesus diz: puxa, vamos voltar a ter fé novamente, vamos voltar a exercer a fé. Deixa essas situações de lado, não deixe que as emoções tomem conta de você
e comece a exercer a sua fé novamente. Então eu acho isso aqui fantástico. E essa pergunta que você falou, como explicar esses momentos de incredulidade? Isso muitas vezes vão acontecer na nossa vida por conta das situações, das emoções, do momento em que nós estamos passando. Não que nós não temos fé, nós temos, mas é um momento em que as nossas emoções, as situações que estamos passando, ela vai sobressair um pouquinho. Mas a notícia maravilhosa é que Jesus sempre está ali, nos puxa de volta e fala, opa, vamos focar novamente, vamos caminhar por aqui, porque eu quero ver você realmente andando sobre as águas. Pastor Lúcio, um dos legados teológicos da Reforma Protestante é o sola fide, somente a fé. Mas na prática, quão suficiente é a fé? Porque às vezes eu tenho a impressão que, não obstante ser esse o nosso discurso, na praxis, não funciona assim, ou não agimos assim. Eu pergunto ao Senhor, quão suficiente é a fé? Tem um filme muito interessante que eu queria usar para a gente explicar isso, que chama Superação, o Milagre da Fé. Não sei se você já teve acesso a esse filme, que é o filme de um garoto, que ele é adotivo, e ele cai num lago, e ele fica por 15 minutos ali até ser socorrido. E aí ele vai para um hospital e toda a igreja ora por ele, tudo. E no final ele, de uma forma milagrosa, ele recebe a cura e ele sai ileso sem nenhuma sequela. E o que me chama a atenção é o tema desse filme, é o título que fala Superação, o Milagre da Fé. E quando eu penso nisso, pastor Dantas, em cima dessa pergunta que você me fez aqui, eu creio que realmente exercer a fé é uma superação. É você superar-se todos os dias, todos os momentos, para que a fé ela esteja realmente ativa, para que a fé realmente ela seja aqui algo que esteja na prática na nossa vida. É uma superação. Você andar pela fé é uma superação. Você viver pela fé, agora já num outro viés, não naquela pergunta, mas num outro viés, é uma superação. Todos os dias nos superarmos, para que nós possamos colocar essa fé em prática. Não é fácil, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Jó, nós vamos pegar depois ali no capítulo 42, quando ele diz assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos ou seus planos, né, podem ser frustrados. Jó ele tinha passado por muita coisa. Quando chega no capítulo 42, ele é capaz de dizer isso. Bem sei que tudo podes. Isso é superação na veia, né? Então eu acho que esse é o grande desafio nosso como cristão. Nos superarmos dia após dia para realmente termos uma fé na prática. Talvez você esteja nos assistindo agora e não tenha sido fácil para você. Mas aí fica essa palavra, essa superação. Que o Senhor nos ajude a cada dia a superarmos e andarmos pela fé. Existe uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam, né? Independente do tema do dia, o tema do programa, nós fazemos essa pergunta, se tratando de um programa de cristão para cristão, e é a pergunta que nós concluímos a nossa entrevista. Pastor Lúcio, o que é o Evangelho? Evangelho é boas novas, pastor. Evangelho é uma boa notícia. E quando eu penso nisso, eu penso logo em Lucas 2,10, que a Bíblia diz, mas o anjo lhe disse, dizendo aqui para os pastores que estavam no campo, não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Evangelho é isso, é nós deixarmos todos os dias, a cada momento, Jesus nascer no nosso coração. Evangelho é graça, Evangelho é libertação. Isso é o Evangelho de Cristo.
Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e ter nos presenteado com seu conhecimento, com essa doçura, fino trato. Posso dizer que somos melhores após ouvir tudo que o Senhor disse aqui. E você que está nos ouvindo, não perca a oportunidade, não se prive de ter acesso ao livro que foi escrito pelo pastor Lúcio. Tudo que ele falou aqui que nos deixou com água na boca, eu passaria o dia aqui escutando o pastor Lúcio, é só uma gota naquilo que você pode ter acesso aí. Inclusive eu vou dar oportunidade ao Senhor de fazer a apresentação do livro para aqueles que estão nos assistindo. Verdade, pastor Dantas, eu tive esse privilégio de agora escrever esse livro chamado Revolução no Discipulado. Esse livro ele é estruturado com 4 capítulos falando sobre o discipulado segundo as Escrituras, os processos os passos para o processo discipulador. Eu falo também sobre a tecnologia como uma ferramenta para o discipulado, como nós podemos fazer uso da tecnologia num tempo como esse, tão importante, estamos fazendo aqui agora, né, o uso dessa tecnologia, para abençoarmos pessoas, acompanharmos pessoas, orarmos por pessoas. E também falo sobre o discipulado na prática, o desafio de líderes e de toda a comunidade local para realmente cuidarmos de pessoas, aconselharmos pessoas segundo as Escrituras. Tenho aprendido que você jamais vai conseguir discipular pessoas se você não amar pessoas. E nós só somos capazes de amar porque fomos amados primeiro. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Eu que agradeço, pastor Dantas. E eu posso finalizar sobre fé? Sim. Tem um pastor chamado Peter Marshall, no século XIX, início do século XIX. Ele foi fazer um trabalho missionário na Escócia e ele morava na Inglaterra. A divisa dava 17 quilômetros de onde ele estava, da aldeia onde ele estava, para o trabalho que ele fez. Ele fez esse trabalho durante todo o dia. Quando foi final de tarde, então ele despediu dos irmãos para voltar. E os irmãos disseram a ele: Peter, não vai agora, deixa para ir amanhã. Vai escurecer e nesse caminho de volta tem uma usina de carvão desativada e é perigoso o caminho de volta. Ele disse: não, eu vou hoje porque eu tenho um compromisso amanhã, eu preciso ir. E ele foi. Na sua volta era uma noite muito escura e então ele começou a caminhar, andou bastante, quando de repente ele ouviu uma voz dizendo: Peter. Ele parou, olhou e estava sozinho. E será que alguém me seguiu? Está querendo falar? Olhou, escuro. Continuou caminhando, andou mais um pouquinho e a voz novamente disse: Peter, está um pouquinho mais alto. Ele olhou, será que eu estou ficando louco? Deu mais 2 passos. Quando ele deu 2 passos, a voz falou um pouco mais alto e disse: Peter Marshall. Naquele momento ele reconheceu que era a voz de Deus. Ele então só se abaixou e começou a ouvir Deus falar com ele. E naquela hora, quando ele ouviu Deus falar com ele, que ele foi se levantar, ele colocou a mão e ele não achou o chão. Naquele momento ele percebeu que ele estava a um passo de cair no buraco da usina desativada de carvão. Fé é isso. Fé, na prática, gera obediência e gera direcionamento. Que isso possa ser uma verdade na sua vida. Obrigado, pastor. Excelente. Muito obrigado. Excelente mesmo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, toda a sua família, não só hoje, mas para sempre. Beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.